Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos, começando mais um programa Luz da Fé. Eu já quero começar com essa dica maravilhosa. Estamos no tempo quaresmal, não é verdade? Tempo de penitência, jejum, oração, tempo de conversão. E olha aqui essa camiseta, que gesto bonito de conversão que ela nos aponta. Do próximo, ou falar o bem ou calar-se. É uma frase de Dom Bosco, forte, né? São João Bosco nos ensina isso. Meu irmão, ou eu falo bem dele, e se eu não tenho algo bom para falar dele, ó, fico quietinho. Melhor ir do que ficar murmurando, reclamando, falando mal do outro. Não é para falar mal. Isso é um exercício maravilhoso de conversão. Estamos na quaresma, ainda é quaresma. Então você que de repente precisa falar assim, nossa, essa frase é para mim, né? Eu tenho que me rever. Olha aí, só você adquirir, tá aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, você adquire essa camiseta e ela vai te ajudar a lembrar desse propósito de santidade. Vai lembrar você e também vai lembrar aqueles com quem você convive, né? Porque todos vão ver essa camiseta e vão dizer, nossa, é verdade. Tenho que silenciar, amar o meu irmão, falar bem dele, ou então, se eu não tenho nada bom para falar dele, eu pelo menos vou ficar quietinho. Isso também é evangelização. Bom, vamos prosseguir. O Catecismo da Igreja, estamos no número 894. Hoje do número 894 até o número 896. E semana passada nós falávamos a respeito do bispo, dos presbíteros que cooperam com o bispo naquela igreja particular, naquela diocese, esse munus de santificar que eles trazem. E refletíamos sobre esse munus de santificar que também se expressa pelo ministério da palavra. E refletíamos sobre a importância da homilia, né? Que um momento importante de encontro com a palavra. É o que nós refletíamos semana passada. E agora o catecismo dá um passo a mais e nos leva a refletir sobre o munus de reger, né? Porque o bispo, os presbíteros que cooperam com o bispo, também tem esse munus, o munus de reger. E diz assim: os bispos dirigem suas igrejas particulares como vigários e delegados de Cristo, com conselhos, exortações e exemplos, mas também com autoridade e com poder sagrado, o qual, porém, devem exercer para edificar no espírito de serviço que caracteriza o de seu mestre. E aí continua aqui o catecismo falando, o bom pastor será um modelo e a forma do munus pastoral do bispo. Melhor, a forma, né? O bom pastor será um modelo e a forma do munus pastoral do bispo. Consciente de suas fraquezas, o bispo pode compadecer-se dos ignorantes e dos extraviados. Não se negue, pois, a atender aos súditos, amando-os como verdadeiros filhos, exortando-os para que alegremente colaborem com ele. Por sua vez, os fiéis devem estar unidos a seu bispo, como a Igreja de Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai. E aí tem um ensinamento de Santo Inácio de Antioquia, que diz o seguinte: segui todos o bispo, como Jesus segue seu Pai, e o presbitério como os apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus, que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à Igreja. Veja, o catecismo então nos recomenda a nós, fiéis cristãos, a estarmos sempre unidos ao nosso bispo, ao bispo da nossa diocese, e que não façamos nada, que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à igreja. Tem que estar em comunhão, tem que estar em unidade, unido ao bispo. A esse respeito, o próprio catecismo, e nós já refletimos isso em programas anteriores, lá no número 813, quando vai falar a respeito desse atributo da igreja, que ela é una, vai dizer que a igreja ela é una por sua alma. O Espírito Santo que habita nos crentes, que planifica e rege toda a igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que ele é o princípio de unidade da igreja. Veja, essa admirável comunhão dos fiéis, essa admirável comunhão que nós temos com o nosso bispo, nós fiéis, aquela igreja particular, a diocese reunida com o seu bispo, essa comunhão dos fiéis, ela acontece pela ação do Espírito Santo. Existe um decreto do Concílio Vaticano II que fala a respeito do ecumenismo. E esse decreto que fala a respeito do ecumenismo, ele vai dizer, vou pegar aqui para você, ele fala algo muito importante. Ele diz a respeito da conversão do coração. E quando vai falar da unidade, diz o seguinte:
né, que a unidade, ou seja, estamos unidos ao nosso bispo, unidos como irmãos, unidos como igreja, vai dizer no número 7, não há verdadeiro ecumenismo sem conversão interior. É que os anseios de unidade nascem e amadurecem a partir da renovação da mente, da abnegação de si mesmo e da libérrima efusão da caridade. Veja, aqui está falando do ecumenismo, mas a gente pode trazer para esse contexto de nós, unidade entre nós unidos ao nosso bispo. Como é que nasce? A partir de uma conversão do coração. Eu mostrava essa camiseta dizendo que é um indicativo para nós, olha, aponta para nós um gesto concreto de conversão, porque Quaresma é tempo de conversão. Portanto, a conversão do coração é que nos leva a estarmos unidos também às nossas autoridades. Essa obediência, esse desejo de acertar, esse desejo de não fazer nada para a igreja sem estarmos em comunhão com o nosso bispo, também passa pela santidade, também passa por esse desejo sincero de conversão, de mudança de vida. Como nos ensina esse documento aqui, esse decreto sobre o ecumenismo, vai dizer: os anseios de unidade nascem e amadurecem a partir da renovação da mente. Mudança, metanoia, mudança da mente. Metanoia, essa mudança no nosso pensar, mudança de rota, de caminho, de direção, essa abnegação de si mesmo, ou seja, não sou eu que me coloco no meu trono, no trono do meu coração, eu, tudo sou eu, não. Abnegação de si mesmo, colocar-se em espírito de serviço. E a libérrima efusão da caridade, em tudo amar, servir e amar e servir, me doar, me entregar. É assim que nós precisamos ser, estamos unidos ao nosso bispo dessa forma. Eu quero terminar essa reflexão lendo para você algo muito bonito a respeito disso, que Santo Inácio de Antioquia falou aqui para nós no Catecismo da Igreja, sobre estarmos unidos ao nosso bispo. E tem um santo da nossa igreja, São Lourenço. E São Lourenço, ele era diácono, ele é o padroeiro dos diáconos, né? E São Lourenço, a história conta que ele foi martirizado sendo colocado numa grelha. Ele era um sujeito muito bem-humorado, tanto que conta lá nas atas do seu martírio, que quando ele estava assim na grelha, ele falou: ó, muda de lado, vira para o outro lado, porque esse lado já está bem passado, vira para o outro. Ele foi brincando, ele sendo martirizado, queimado ali na grelha, ele foi brincando. Tamanho era o bom humor deste homem de Deus. E conta-se que São Lourenço, ele tinha uma grande amizade com o Papa Sisto II. Ele era diácono e servia ao Papa ali na igreja primitiva. E conta-se que quando o Papa Sisto II estava sendo levado para o martírio, porque você lembra, nos primeiros séculos do cristianismo, muitos santos, muitos cristãos foram levados ao martírio pelo Império Romano. E com o Papa Sisto II não foi diferente. Ele estava sendo levado para o martírio. E aí conta-se que São Lourenço foi até o Papa Sisto II e disse assim: ó Pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? E o Papa respondeu para São Lourenço: mais uns dias e te aguardo uma coroa mais bonita. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados. E aí conta-se, né, que o imperador Valeriano, aquele imperador romano, perseguia a igreja naquela época. E aí o prefeito local, lá onde vivia São Lourenço, quis os tesouros da igreja. Falou: entregue para o imperador os tesouros da igreja. E aí aquele santo diácono pediu um prazo, né? E aí reuniu todos os órfãos, cegos, coxos, viúvas, idosos, né? E ele era muito bem-humorado e disse ali para o prefeito: eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda a parte, né? E o prefeito ficou ali indignado, revoltado com aquilo e colocou ele nos piores tormentos. Ele sofreu martírio no ano 258. Mas o bonito é isso, que São Lourenço, ele era fiel ao Papa, ligado ao Papa, e disse: onde é que o senhor vai, Papa? Que eu preciso estar junto, eu preciso estar unido a ti. Aonde vais sozinho, sem assistência do teu diácono? Eu quero te ajudar. Olha o coração de São Lourenço. Assim tem que ser o nosso coração dentro da igreja. Olhar para o nosso bispo, olhar para o padre da nossa paróquia, olhar para aquele sacerdócio e dizer para ele: olha, estou contigo até o fim. Foi isso que São Lourenço fez para o Papa Sisto II. Estou contigo até o fim. Que ninguém faça sem o bispo qualquer coisa para a igreja. Nos recomenda aqui o Catecismo da Igreja Católica. Que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à igreja. Comunhão, unidade, obediência. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.